Por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Este capítulo 24 de Mateus é um capítulo extenso, onde Jesus está profetizando a respeito das coisas que haveriam de acontecer no final dos tempos, ou seja, nos tempos que antecedem a volta de Jesus à terra. E numa destas profecias, num destes sinais que Jesus coloca, a Bíblia começa, através de profecias como essa de Jesus, como profecias através do apóstolo Paulo, a nos mostrar uma sociedade extremamente corrompida e um verdadeiro colapso moral que caracterizaria a sociedade imediata ao retorno de Jesus. Este colapso moral aparece aqui neste trecho da profecia, onde Jesus está falando que haverão escândalos, traição, ódio uns aos outros, e surgirão falsos profetas que vão surgir enganando a muitos. E Jesus coloca uma frase um tanto quanto misteriosa ao dizer assim que, devido ao aumento da maldade que vai acontecer neste tempo, o amor de muitos esfriaria. O que é surpreendente neste texto é que o amor, a palavra que Jesus usou para amor aqui, ela é uma palavra que diz referência ao sentimento principalmente familiar. Ou seja, Jesus está se referindo ao sentimento natural que existe numa família de amor entre pais e filhos, irmãos e assim por diante. E Jesus está afirmando que o aumento da maldade, ou usando a linguagem mais antiga, a multiplicação da iniquidade, faria com que o amor de muitos esfriasse. Ou seja, o aumento de uma pecaminosidade sem freios. O aumento, porque maldade, traduzida aqui na Bíblia NVI, se refere a iniquidade nas Bíblias mais antigas, o que significa maldade no sentido de as pessoas se entregarem a tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Fala da iniquidade, fala daquelas pessoas que são caracterizadas pelos pecados abundantes das suas vidas. E Jesus está dizendo que, em outras palavras, à medida que uma sociedade fosse abraçando um estilo de vida cada vez mais pecaminoso, uma das consequências disso é que o amor natural começaria a esfriar. O amor entre familiares começaria a esfriar. Com isso, Jesus está antevendo, e ele vai concordar, portanto, com as profecias também do apóstolo Paulo, de que nos últimos tempos, uma das características desta última geração, ou destas últimas gerações que antecedem a volta de Jesus, o cumprimento da profecia sobre a volta de Jesus, é que haveria uma mudança radical na maneira dessa sociedade tratar a família. Haveria uma mudança radical na maneira como nós encararíamos a família, diferentemente de tudo aquilo que foi tratado ao longo de toda a história humana. Lembre-se, tanto Jesus quanto Paulo estão falando da sociedade sem Deus. Não está se referindo à igreja, mas à sociedade sem Deus. Tanto Paulo quanto Jesus sabiam muito bem de que a sociedade sem Deus, as pessoas sem Deus, você não pode esperar muita coisa, porque, de acordo com a Bíblia, estas pessoas, elas vivem
ainda que na maioria inconscientes, mas elas vivem sob a autoridade de Satanás, do próprio diabo. Portanto, a sociedade sem Deus, ela é naturalmente pervertida, ela é naturalmente saturada por todo tipo de corrupção. E Jesus e Paulo sabem muito bem disso. Jesus mesmo disse que o mundo jaz no maligno, ou seja, ele está sepultado debaixo da própria personalidade, dos interesses do próprio Satanás. Embora sabendo disso, eles profetizam algo, um plus, eles profetizam algo que vai muito além daquilo que você poderia esperar normalmente de uma sociedade corrompida. Ele está dizendo, surgirá uma sociedade no fim dos tempos, que antecedem a volta de Jesus, que será tão perversa como nunca foi antes vista. Mesmo as outras sociedades sem Deus ficariam espantadas de ver como esta última sociedade ao redor do mundo seria tão perversa. Em 2 Timóteo, capítulo 3, Paulo descreve, profetiza também sobre esta última sociedade. 2 Timóteo 3, vamos ler do verso 1 ao 5. Segunda Timóteo 3, 1 a 5 diz assim: saiba disto, que nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Por que os tempos seriam terríveis? Ele descreve, por causa do tipo de pessoas que viveriam nos últimos tempos. Ele não está falando que os tempos seriam terríveis porque demônios andariam na face da terra, porque catástrofes aconteceriam. Ele diz, os últimos dias serão terríveis por causa do tipo de sociedade que viverá nos últimos dias. Porque ele diz, porque os homens serão arrogantes, egoístas, avarentos, presunçosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de religiosidade, mas negando o seu poder. Afaste-se destes. Portanto, Paulo aqui se une ao discurso de Jesus, à profecia de Jesus, aonde ele fala sobre o surgimento de uma sociedade extremamente perversa para surgir no fim dos tempos. Mas note como na descrição de Paulo você também percebe elementos que você conecta diretamente à família. Por exemplo, aonde diz claramente no versículo 2 que uma das características da sociedade final seria que eles seriam desobedientes aos pais. Seriam ingratos. Ingrato também é algo que afeta diretamente a questão da família, porque a família ela funciona sobre uma base de receber, transmitir e reconhecer aquilo que você recebeu. Ou seja, a família é um grande depósito que nós vamos recebendo e que nós temos a responsabilidade de passar estes mesmos valores adiante. Portanto, a ingratidão é algo que quebra esse ciclo de transferência, de comunicação de valores. Quando uma pessoa não reconhece aquilo que foi feito pela sua família, pelos seus pais especialmente, evidentemente que uma sociedade caracterizada por desobediência aos pais, por ingratidão, naturalmente se torna o que começa o versículo 3, uma sociedade sem amor pela família. Então você percebe o tempo todo
Jesus e Paulo mostrando que as características dessa sociedade perversa têm como raiz um problema ligado diretamente à maneira de você ver a família. Porque é evidente que uma pessoa que cresce sem o amor natural, e é esse amor que Jesus está predizendo que vai esfriar. Ou seja, haveria uma sociedade onde mães deixariam de amar naturalmente os seus filhos, pais deixariam de amar naturalmente os seus filhos, filhos deixariam de amar seus pais, seus irmãos. O que você pode esperar de uma sociedade assim? Você só pode esperar uma sociedade que é descrita, portanto, como egoísta, avarenta, presunçosa, arrogante, blasfema, etc. e tal. Quando fala-se também no verso 4 da profecia de Paulo, falando que estas pessoas, essa sociedade seria caracterizada por traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, aqui nós também vemos claramente uma característica de uma falha no ensino, na transmissão de valores familiares, que gera exatamente este problema. Que tipo de educação geraria pessoas amantes de si mesmo? Exatamente o tipo de educação que nós vemos hoje estabelecida nessa sociedade ocidental, onde os filhos tornaram-se o centro da família. São famílias dirigidas pela centricidade dos filhos. Os filhos, eles estão no trono das casas. Eles são os pequenos reis e rainhas dentro dos seus lares. Os seus pais se submetem completamente aos seus caprichos, às suas vontades, desde a idade infante até a idade adulta. Há uma verdadeira idolatria de filhos nesta nossa geração. E isto é claramente uma característica nossa do século XX e do século XXI. Porque quando você vai para a história humana, você não vê este quadro em toda a história humana. Nunca foi assim. O quadro sempre foi em que os pais eram vistos com extrema reverência pelos seus filhos. Eles sim eram como reis, como senhores dentro da casa, e os filhos então, eles aprendiam desde muito cedo a respeitar profundamente os seus pais. Em toda a história humana, é este o perfil que você sempre encontra da educação familiar, dos valores familiares. É somente quando nós entramos no século XX, especialmente a partir da segunda metade do século XX, é que isso muda radicalmente no mundo ocidental, aonde os filhos agora começam a ser hipervalorizados dentro da sua casa. Convém lembrar que esta visão de família é uma visão absolutamente contrária à Bíblia. Porque a Bíblia é justamente aquela que enfatiza a honra aos pais. Coloca em lugar de honra os primogenitores, aqueles que geram e aqueles que provêm. Os filhos, então, são colocados à luz da Bíblia numa condição de obediência e aprendizado sobre uma rígida supervisão dos pais. Os pais são orientados por Deus a assumirem esta responsabilidade com muita reverência, com muito cuidado, recebendo advertências da própria palavra de Deus, de que você não deve irar os seus filhos, você não deve provocar os seus filhos, você não deve desorientar os seus filhos, mas a Bíblia o tempo todo está enfatizando uma visão muito diferente, radicalmente oposta da visão estabelecida hoje como as pessoas veem as famílias. Quando fala ali no verso 4 sobre pessoas caracterizadas como amantes de si mesmas,
amantes de si mesmas. Isso significa crianças que foram, adultos que foram criados e tratados quando crianças como sendo o centro do mundo. Por isso, o que você pode esperar de alguém que cresceu entendendo que era o centro do mundo? Onde os pais os apontavam como o centro do mundo, o centro daquele próprio lar, são as suas vontades que vão contar. Uma das coisas que acontece frequentemente, causa de muitos divórcios nesse nosso tempo, né, vamos nessa educação moderna, é causada exatamente por isso. O casal vai regularmente, basicamente bem em seu casamento, e quando então surgem os filhos, há uma hipervalorização, uma centralização das crianças, que normalmente um dos cônjuges acaba sendo jogado para escanteio. Geralmente, não via de regra, mas geralmente é a mulher que faz isso. Ela, naquele instinto da galinha que quer cuidar ali dos pintinhos, ela geralmente tem essa tendência de se preocupar tanto e valorizar tanto os filhos que o marido vai sendo jogado para o escanteio. E isso é apontado como uma das grandes causas de muitos divórcios hoje, o que está absolutamente errado. Porque os filhos têm que crescer aprendendo da própria mãe, aprendendo do próprio pai, quem são o rei e a rainha da casa. Eles precisam aprender isso. Falar, escuta aqui, ó, você é o primeiro que apanha, você é o último que fala e o primeiro que apanha. Porque nós viemos primeiro. Tudo que você está vendo aqui, está vendo? Esse teto sobre a tua cabeça, esse chão, está vendo a porta que você entrou, está vendo a comida que você acabou de comer, está vendo o vaso sanitário que você acabou de usar? Tudo isso não surgiu como uma explosão do Big Bang no universo. Tudo isso existe porque eu e mami trabalhamos duro, planejamos tudo, esperamos você, geramos você pela graça de Deus. E você então veio com o mundo todo preparado para você. Mas não se esqueça que você veio depois. Não se esqueça quem é o rei, quem é a rainha deste lar. Portanto, amantes dos prazeres e amantes de si mesmos, claramente é apontado, você verifica que isso é a consequência natural de crianças que foram entregues a si mesmas. Foram colocadas como aquelas que têm o papel de decidir, de escolher. E isso entra até no campo da própria biologia nos dias modernos. A coisa ficou tão maluca, tão demoníaca, que a criança é que vai, inclusive, decidir contra a sua própria biologia. Isso é que é impressionante. Porque já existem países onde estão permitindo que na própria certidão de nascimento da criança fique em branco o campo aonde diz qual é o sexo da criança, porque é a criança que vai escolher, é a criança que vai decidir. Você consegue imaginar o que é isso? Que tipo de sociedade isso vai gerar? O que acontecerá como consequência disso nas próximas décadas? Nós vamos ver. Mas a Bíblia afirma que um dos resultados é que o amor esfriaria. E se você tem a família afetada na sua essência, porque a essência da família é o amor. Você pode ter famílias de milionários, de reis, príncipes, rainhas, ou você pode ter famílias de favelados, de homens e mulheres pobres, miseráveis, mas o que caracteriza a família, o que faz com que tanto a do rei como a do pobre seja realmente família, é o amor. É o amor. Eles se amam igualmente. O pobre ama tanto quanto o rei ama tanto quanto o pobre. São filhos, são cônjuges, é família. Agora, quando você tira a essência que é o amor, o que você pode esperar de uma sociedade dessa? Quando o amor mais naturalmente esperado
esfria, o que é que você pode esperar disso? Convém lembrar que a expressão amantes de si mesmo, e ainda tem outra expressão que usa, que fala que é sem afeto natural, essa é a plena descrição de uma sociedade repleta de gente absolutamente louca. É uma sociedade patológica, é uma sociedade cheia de pessoas que simplesmente estão destituídas de sentimentos. Então tudo vale, tudo é possível para uma sociedade desse tipo. Nos dias modernos, essa sociedade tem chegado a este ponto, e é isso exatamente que muda, porque, como eu falei, você observa como a família sempre foi encarado em todas as sociedades ao redor do mundo, durante toda a história humana, até chegar em meados do século XX. Ora, qual é o fator que fez mudar a mentalidade mundial? É o surgimento de uma ciência que por todos os outros séculos anteriores não existia, que é a chamada psicologia. A psicologia é o fator que entra e que vai assumindo o papel de substituição de como as famílias, especialmente o mundo ocidental cristão, que o mundo ocidental praticamente é cristão, como nós vimos nas pregações sobre os 10 mandamentos, a influência cristã, judaico-cristã, é imensa, de maneira que mesmo sem ser um cristão, mesmo sem ser um crente, a pessoa vivendo no mundo ocidental, automaticamente ela está influenciada por um padrão de vida cristão. E, portanto, a visão de família do mundo ocidental sempre foi essa. Mas quando nós entramos justamente no final do século XIX, começam a surgir os fundamentos daquilo que hoje é conhecida como psicologia. É bom lembrar que revistas e websites de educação de filhos, 90% dos conselhos que são dados nessa revista sobre educação de filhos, sobre comportamento do casal, é fundamentado não nos valores da Bíblia Sagrada, não nos valores cristãos. Então, qual é a sabedoria que está por trás das revistas, dos conselhos, dos websites? A psicologia. É a psicologia que é a fonte da onde essa sociedade tem extraído a sua sabedoria e o que tem gerado precisamente a visão de mundo e a visão de família que nós temos nos dias hoje. Esta é uma geração que aprendeu a valorizar a conversa com a criança. E não estou dizendo que você não deva conversar com a criança. O problema é que esta noção de que o mais importante é você conversar com a criança. Então a criança aprontou, a criança é rebelde, você senta e conversa com a criança, e a criança fica escutando ali. Você faça um verdadeiro sermão e explica por A e mais B, porque a criança não pode fazer isso. O grande problema disto, não que você não deva e não possa fazer, mas o grande problema é que quando isso se torna a regra da educação, esta conversa com a criança é praticamente como você entregar o galinheiro para ser cuidado pela raposa. Por quê? Porque o adulto você convence pela conversa. O adulto é aquele que amadureceu e tem a mente amadurecido, nem todo mundo, basta ver os Facebooks por aí. Mas o adulto é aquele que supostamente já tem a mentalidade, a sua psique amadurecida o suficiente para você argumentar com ele, para você raciocinar com ele e explicar por A e mais B por que o comportamento dele não pode ser daquela maneira e tem que ser de outra.
Mas a criança, ela não tem essa maturidade. E quando a criança percebe que a única consequência dos seus atos, a única consequência dos seus crimes é escutar um sermão, ele fala: rapaz, não está tão mal assim não. Imagine você como adulto, que você fura um sinal vermelho e a única consequência é o guarda chegar e te dar um sermão e dizer por que você não pode furar um sinal vermelho, por que você não tem vergonha na cara de furar um sinal vermelho, e no final ele só diz: ok, tenha um bom dia. Você falou: that's it? No tickets? Não tem multa? Estou gostando desse troço. Estou gostando dessa nova legislação. Pois é exatamente isso que nós fazemos com os nossos filhos. A gente acha que ao sentar e conversar com uma criança que ainda não tem a mentalidade amadurecida para esse diálogo, nós estamos realmente ensinando e mostrando para a criança tudo o que ela deveria fazer. O que eu estou querendo dizer com isto é que esta noção de que simplesmente e somente conversar com a criança, ela é contrária a uma advertência que a Bíblia faz sobre a criança. A Bíblia diz assim, ela diz assim que a vara, ela tira a estultícia da criança. Essa palavra antiga basicamente significa a estupidez natural da criança, a insensatez da criança. A vara corrige, porque o que a Bíblia está mostrando é simplesmente educar na base da conversa é princípio de psicologia, não princípio bíblico. Porque no princípio bíblico, a Bíblia não está dizendo que a conversa, o bom conselho, tira a estupidez natural da criança. Ele está dizendo que é a vara. Ou seja, a boa e velha correção física que todas as gerações anteriores do mundo usaram. E que por conta disso construíram as sociedades da maneira como nós temos hoje. Mas a partir então do surgimento da psicologia, e ela ganha força exatamente em meados dos anos do século XX, volta dos anos 50 e 60, é que a psicologia começa a ganhar força. E começa a se espalhar pelo mundo, e ela começa a dominar agora as escolas, os centros acadêmicos, e começa então agora já a penetrar e também entrar nos governos, nas entidades governamentais, e tudo passa a ser guiado agora pela consciência psicológica. O grande problema é que a psicologia, em primeiro lugar, ela é uma ciência novata. E ciência aqui eu coloco entre aspas, porque já vou explicar por quê. A psicologia é uma ciência novata. Por quê? Porque a psicologia, ela nasceu no final do século XIX. Ela começa principalmente com aquele que é apontado como o pai da psicologia, com Freud. Freud é aquele que começa a estudar o comportamento humano. Psicologia é isso, basicamente é a ciência que estuda o comportamento humano, como funciona a mentalidade humana, especialmente ligado ao comportamento. E é ele que começa a estabelecer, então Freud é o grande estabelecimento da psicologia e do ensino moderno. Mas isso nunca existiu nos séculos anteriores. A psicologia estava nos pais. A psicologia estava na maneira como era conduzida naturalmente. Ninguém tinha estudado psicologia. Mas a partir de Freud a coisa mudou. A partir de Freud começa a surgir esta nova ciência chamada psicologia. E esta então começa a se tornar agora a ciência do comportamento humano. Agora, o grande problema da psicologia é que, além de ser novata,
ser entre as ciências uma das mais novas que existem, e justamente aquela que acabou determinando como toda a sociedade vai viver. Ela é criancinha, ela está engatinhando, e em segundo lugar, não se pode ser chamada exatamente de ciência. Por quê? Porque a psicologia nada mais é do que um conjunto de teorias, de experimentos. A psicologia não é uma ciência, ela não pode jamais ser considerada uma ciência da maneira como, por exemplo, a medicina é uma ciência. Porque a ciência é justamente aquilo que pode ser provado, repetido, pode ser testado. Já a psicologia, ela é simplesmente um conjunto de teorias, e existem teorias que são contrárias umas às outras dentro da psicologia. Por muito tempo, a psicologia nos ensinou de que nós não deveríamos dizer não aos nossos filhos. Tudo que eles quisessem, nós deveríamos dar, porque eles disseram, dizer não aos nossos filhos é criar barreiras, é criar obstáculos, é colocar limites, de maneira que eles nunca vão ousar, nunca vão arriscar, nunca vão, porque nós dissemos tantos nãos que eles agora se tornaram retraídos. Mas já existem psicólogos que agora já estão velhos, e um deles, não me recordo o nome, mas um dos mais famosos aqui nos Estados Unidos, e ele um dia escreveu um artigo pedindo perdão ao mundo. Ele disse, por ter ensinado aos pais a educarem os seus filhos justamente com este conselho. Ele disse, a consequência disso é que nós criamos verdadeiros monstros, nós criamos crianças deformadas na sua mentalidade, porque elas aprenderam que elas são o centro do mundo. Eu não me recordo se foi a revista Time, mas foi uma revista famosa, onde tinha, há mais ou menos uns 15, 20 anos atrás, tinha Freud na capa, e uma pergunta: what if he is wrong? E se ele errou? E se Freud estiver errado? E toda a psicologia, ela se baseia basicamente em Freud, depois nos outros grandes nomes da psicologia que se levantam, mas a grande pergunta é, e se essas teorias estiverem erradas? E nós determinamos que vamos educar os nossos filhos desta maneira. A Bíblia diz em Provérbios 13, 24, um importante princípio da palavra de Deus. E eu sei que há pais que me escutam hoje, talvez presentes aqui, talvez pela internet, que não concordam com o que eu estou dizendo, porque acreditam que a conversa é realmente o melhor caminho para educar os filhos. Mas, sinceramente, I'm sorry, a família é sua, você faz dela o que você bem entender, mas a minha obrigação é pregar a palavra de Deus, não o que a psicologia diz, nem o que você pensa, nem o que eu penso, o que a palavra de Deus diz. E em Provérbios 13, 24, nós temos claramente um ensino da palavra de Deus. E o interessante é que até na Bíblia nós vemos como a Bíblia hoje está sendo afetada, de certa maneira, pelo politicamente correto. Por quê? Porque na minha Bíblia NVI, que é uma das versões mais modernas, diz assim no versículo 24, quem se nega a castigar o seu filho não o ama, e quem o ama não hesita em discipliná-lo. Ok, castigar o filho, a Bíblia claramente está ensinando. Mas, na verdade, eu digo que até a Bíblia até essa versão da Bíblia está afetada pelo politicamente correto, porque, na verdade, não se trata de castigo esse versículo. Quando você vai para o original, o que realmente está escrito, e é o que nós líamos nas Bíblias mais antigas, o que você lê ali é diferente. O que você lê ali é, aquele que poupa a vara, despreza o seu filho. Mas quem o ama, diligentemente o corrige. Portanto, a Bíblia não está falando num mero castigo
como está aqui na Bíblia NVI, mas o original em Provérbios, aquilo que está originalmente na Bíblia em hebraico, que é o original, está na verdade falando claramente da disciplina física sobre os filhos. E aqui está falando claramente que você poupar a vara, deixar de usar, e vara aqui não tem que necessariamente ser vara, não é? Pode ser o velho bom chinelo, a boa cinta, qualquer coisa que deixe aquela marquinha boa. Mas o fato é que a Bíblia está afirmando categoricamente de que a atitude de você poupar a vara no seu filho, na verdade, não é demonstração de amor, pelo contrário. E aí a minha pergunta é: quem realmente tem mais sabedoria? Eu, você ou Deus? Quem é que realmente conhece mais a máquina? Quem realmente é o autorizado, né? Aquele que sabe como a máquina funciona, porque construiu. E o próprio Criador está dizendo de que quando você poupa a vara sobre o seu filho, na verdade você está demonstrando que você don't care, você não está nem aí para o seu filho. Você está deixando o seu filho solto, você está deixando o seu filho correr, seguir a vida num curso natural. Ao poupar a vara, a estultícia, aquela estupidez natural da criança está seguindo o curso e só vai ganhar força, só vai crescer, vai entrar na idade da adolescência e aí o negócio pega fogo. E depois que passar a idade da adolescência, daí, meu amigo, esqueça. Aí você já não tem mais as rédeas, aí você não tem mais o controle, eles já entraram na idade adulta, aí o que você tinha que ter feito foi feito, certo ou errado. Mas a Bíblia está dizendo que poupar a vara, poupar o castigo físico, a disciplina sobre a criança, é na verdade uma prova de falta de visão, falta de amor dos pais para com os filhos. E por que a Bíblia fala isso? Porque a mesma Bíblia afirma categoricamente que o próprio Deus nos açoita. É o que diz em Hebreus 12:6. Hebreus 12:6 diz: o Senhor açoita aqueles a quem Ele ama, e a qualquer que Ele recebe por filho. Ou seja, o próprio Deus ensina em Provérbios que você não deve poupar a vara sobre o seu filho, exatamente porque Ele, como pai, Ele não poupa a vara sobre os seus filhos. Ele pune com severidade, mas nisso está a prova de que nós somos verdadeiros filhos. O autor de Hebreus vai ainda mais adiante e diz que se o próprio Deus não nos açoitasse, se o próprio Deus não nos castigasse severamente, isso seria prova de que nós somos filhos bastardos, ou seja, de que não temos realmente um pai. Na verdade, a correção é a demonstração clara de um pai e de uma mãe que se preocupam ao extremo de ter que infligir dor no seu filho, para que ele aprenda e não tenha que sentir dor mais tarde pelas lições que a vida vai lhe dar. Um dos grandes problemas dos pais dos dias modernos é a excessiva preocupação de sermos amigos dos nossos filhos. É muito bonito, pais que são amigos dos seus filhos, mas é preciso entender muito bem que a principal responsabilidade dos pais, à luz da Bíblia Sagrada, não é que nós sejamos amigos dos nossos filhos, mas sim seus guias. A nossa responsabilidade não é sermos os melhores amigos deles, não enquanto eles estão na fase de serem treinados e educados por nós. Esta é a fase onde eles têm que aprender respeito, disciplina, obediência, submissão, e essa será a base onde as coisas funcionarão, ao ponto do pai ensinar, da mãe ensinar, e o filho absorver, e então eles vão crescer, e à medida então que eles forem valorizando todo o cuidado que os seus pais tiveram em orientá-los para a vida, em guiá-los para a vida, eles próprios vão começar a perceber que eles não tiveram melhores amigos na vida.
E então, na idade adulta, é a idade, sim, aonde os pais e os filhos devem se tornar os grandes amigos. Mas é um erro quando nós nos esforçamos nos preocupamos excessivamente em que os nossos filhos nos queiram bem, nos amem, nos vejam como seus amiguinhos. Isso nunca vai acontecer nessa fase, nunca vai. Porque, na verdade, nessa fase, é a fase em que eles amam, eles dependem, mas no que diz respeito à identidade deles, eles têm vergonha. O que acontece quando você deixa o seu filho de 10, 15 anos na porta da escola e você grita, I love you! Beijo, nenê do papai, nenê da mamãe. O que acontece? Qual é a reação deles? Falar, I love you too, mommy? Hã? Qual é a reação deles? Eles queriam ser uma avestruz naquela hora, enfiar a cabeça embaixo da terra. Porque não é o que eles querem. Você acha que você vai realmente entrar no mundo deles e vai conseguir ter o mesmo estilo musical? Meu amigo, quer dizer, na nossa época a gente é privilegiado porque a geração de hoje eles estão voltando aos anos 70 e 80, né? Então eles estão gostando do que a gente gostava. Mas você pensa que você realmente, que eles te veem realmente como um igual ali, um parceiro? Ah, meu pai é meu melhor amigo. Você acha que eles... Aquele negócio, se você quer se manter jovem, como também é característica dessa nossa geração, que a gente não quer mais envelhecer, né? Então, não, vou me vestir como eu me vestia como jovem, né? Estou velho, mas vou me vestir como eu vestia como jovem, e assim o meu filho vai me ver como jovem. Aí sabe o que ele vai ver? Aí a roupa que você entende como jovem, ele vai ver, isso aqui é roupa de velho, nunca vou usar. Então ele sempre vai procurar um estilo diferente do seu, porque para ele, aquela roupa que você está usando é roupa de velho. Ou seja, você nunca vai entrar nesse mundo, nessa fase. Porque essa fase é uma identificação deles com os outros, mas os princípios devem ser com você. E aí mais tarde, um dia eles vão perceber, o meu pai e minha mãe foram realmente os meus melhores amigos que alguém poderia ter. Esta excessiva preocupação, ela está fazendo com que os filhos percam a reverência, percam o respeito aos seus pais, porque os pais fazem questão que os filhos os vejam como amigos e não como o seu tutor, como o seu mestre. E nós não podemos fazer isso de maneira alguma. Nossa luz nunca pode se tornar fraca e igual a deles. A nossa luz tem que ser maior, tem que ser mais forte, tem que ser mais elevada. A nossa luz tem que ser como aquele farol, lighthouse, né? O farol que guia os navios. Eu estive em Key West esses dias, cheguei hoje, e lá em Key West eu estava vendo a história do farol de Key West. E estava dizendo aqui num furacão de 1800 e pouco, o farol que havia na ilha foi destruído pelo furacão. Em um ano que a ilha ficou sem furacão, foram quase 500 navios afundados. Ou seja, apenas um ano em que a luz se apagou, o naufrágio começou a acontecer um atrás do outro, porque a luz do farol não pode se apagar, jamais pode se apagar. A luz do farol tem que estar acesa. E este é o problema. O que nós temos hoje é uma sociedade que, na preocupação de não estar fora do ensino geral que toda a sociedade aceita, para você não ser considerado um retrógrado, um antiquado, que ainda é daqueles que acredita na Bíblia, que ainda acredita que realmente pai deve corrigir seus filhos, castigar e bater e coisa e tal. Para você não ser visto desta maneira, você vai apagando a sua luz e você vai, na verdade, entrando num mesmo nível de luz que os seus filhos têm. A tua sabedoria passa a ser a mesma sabedoria que eles têm. Dali a pouco o que a gente tem é filho aconselhando o pai. Porque o pai tem tão pouca sabedoria para oferecer que muitas vezes você tem visto nestas gerações filhos que na verdade estão orientando seus pais e suas mães, quando deveria ser ao contrário.
Numa pregação também recente, eu preguei sobre como houve um fenômeno num parque nacional, num país africano, agora não lembro qual, aonde, como houve uma matança muito grande de elefantes, elefantes adultos, eles começaram a observar que surgiu uma geração de elefantes extremamente agressivos, o que não é o comportamento natural do elefante naquele parque. Eles começaram a matar animais, eles encontravam rinocerontes totalmente esmagados, aquilo feito por pura maldade, porque o elefante não come um rinoceronte. E eles começaram a ver, os biólogos, eles começaram a ver que aquilo não era um comportamento natural, e foram quando eles perceberam o que é que estava acontecendo com os elefantes. É que aqueles elefantes jovens não tiveram a visão dos elefantes adultos para lhes guiar e lhes ensinar como um elefante deve se comportar. Eles transportaram, então, esses elefantes jovens para um outro parque nacional, onde haviam elefantes jovens, elefantes adultos, e em pouco tempo, os elefantes jovens começaram a se comportar naturalmente, como se é esperar de elefantes. Ora, se até com elefantes esse negócio funciona, como não vai funcionar com os seres humanos? O grande problema é que estamos claramente endeusando a psicologia, estamos idolatrando a psicologia e achando que a psicologia é um substituto para a sabedoria antiquada da palavra de Deus. E é exatamente por isso que a Bíblia profetiza de que, como os valores da palavra de Deus iriam recuar nessa sociedade final, a consequência seria uma sociedade que não extrai sua sabedoria da Bíblia. Portanto, o resultado é essa sociedade catastrófica profetizada para o tempo do fim, e que eu particularmente acredito que nós já estamos vivendo esta sociedade. Nós já estamos vendo com os nossos próprios olhos o colapso moral e a insanidade que está regendo agora esta sociedade. Tudo é preconceito, tudo é intolerância, tudo é racismo, tudo é ofensa, são pessoas hipersensíveis, e o resultado disso, dessa hipersensibilidade, entre alguns dos resultados, é uma epidemia de jovens, crianças, geralmente uma faixa de 10 anos para cima, que se cortam. Eles são cutters, eles pegam giletes e fazem cortes no seu corpo, porque de alguma maneira este corte traz algum alívio psicológico, e se isso não for tratado, e hoje é uma verdadeira epidemia esse comportamento, porque são crianças que estão sendo criadas exatamente numa nova metodologia, onde elas são colocadas como o centro de tudo. Os pais estão mais preocupados também em cuidar da sua beleza, é a geração mais fitness da história humana, é a geração que mais se preocupa com barriga tanquinho do que com a educação do filhinho. E o resultado são filhos, crianças perdidas. Perdidas. E como é que isso chega na nossa casa? Como é que a gente começa a adotar? Porque talvez a maioria dos que estão aqui jamais pegaram um livro de psicologia. Deixa eu ver o que a psicologia fala de como educar os meus filhos. Mas como é que a psicologia entrou dentro da tua casa? Como é que a psicologia entrou dentro da tua mente? Ela entrou por causa dos formadores de opinião. Os formadores de opinião, eles estudam, eles veem o que a psicologia ensina. E eles então são geralmente artistas, jornalistas, cantores, pessoas de fama, e eles é que emitem o parecer, é eles que dizem para você como você deve tratar os seus filhos. Pega, por exemplo, Angelina Jolie. Ela pegou a sua filhinha, que com 2, 3 anos de idade, ela já começa a vestir a menina como menino.
E ela começa a anunciar ao mundo que essa é a maneira correta de tratar os filhos e que vai deixar que essa menina seja tratada como ela bem entender, como menino, se vestir como menino, até que ela tenha maturidade para escolher. Mesmo que ela não diga, você deve fazer assim também, pela posição que ela ocupa na sociedade, ela é uma influenciadora. Ela é uma formadora de opinião. E as pessoas começam a ver isso. A maioria das pessoas não vai nem ligar A com B de que a mesma mãe hoje está pesando 70 pounds para uma mulher adulta, porque ela própria não está conseguindo lidar com a própria vida dela. Ela está com um problema seríssimo alimentar, aonde ela está virando um esqueleto vivo. E esta mesma pessoa que não consegue cuidar nem da sua própria vida, ela está ditando para o mundo como nós devemos educar os nossos filhos. O que a maioria das pessoas não entende é que por trás dessas opiniões, dessas pessoas que nós vemos na mídia, que nós vemos nos debates, nos discursos, nos artigos, existe uma agenda maligna. Você pode ver aquilo como uma mera opinião. Aqueles emissores de opinião, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Eles estão claramente combatendo uma visão e tentando remover esta visão da sociedade. Eles estão claramente contrários à visão estabelecida pelo cristianismo e eles querem remover estes conceitos bíblicos da família. Isso ficou nítido, e esse é apenas um dos muitos exemplos. No 9º seminário LGBT, que aconteceu aonde? No Congresso Nacional Brasileiro. E ali com a presença de deputados, uma pessoa que foi chamada para participar da mesa, ele fez a seguinte afirmação, com câmeras filmando, com autoridades presentes, e ele disse o seguinte: eu quero dizer ao deputado Jean Willis, que é um ativista gay, que eu estou aqui para ajudar na dessacralização do casamento. Olha o que ele disse. E ele prossegue, dizendo: o casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, ou seja, conseguir o casamento dos homossexuais. Ele diz: o casamento civil igualitário vai dar muito trabalho, porque essa desgraça dessa palavra, a palavra casamento, está eivada de sentimento cristão. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Não é acidente, não é mera opinião. Eles sabem claramente, a Bíblia e o cristianismo é um inimigo para a nossa causa. Agora entenda o que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que todo homossexual é contrário à família, contrário a valores até mesmo cristãos sobre a Bíblia. Não é isso que eu estou dizendo. Porque existem homossexuais que são contrários ao ativismo gay. Por exemplo, no Brasil nós tínhamos Clodovil, um deputado, um famoso costureiro. Clodovil era radicalmente contra o ativismo homossexual. Ele foi chamado para falar um dia numa passeata gay. Quando deram o microfone, viram ele lá famoso, deram o microfone dele, ele falou, era a passeata do orgulho gay. A primeira frase que ele disse: eu não tenho orgulho de ser gay. Eu tenho orgulho de ser a pessoa que eu sou, do meu trabalho, das coisas que eu faço. E ele disse: eu sou contra essas passeatas, porque isso aqui é uma agressão aos meus velhinhos que me criaram. Então ele fala: eu posso ser homossexual, mas eu jamais vou participar de um ativismo que é uma verdadeira agressão aos heterossexuais. Um outro caso recente foi com Dolce & Gabbana, onde eles fizeram um pronunciamento, os dois são gays, e os dois disseram que são absolutamente contra homossexuais adotarem crianças. E eles disseram, e a razão por que nós somos contrários é porque nós fizemos uma opção, o que o homossexual odeia ouvir isso,
de que o homossexualismo é uma opção, e Dolce e Gabbana, que são homossexuais, afirmaram, nós fizemos uma opção. E quando você faz uma opção, normalmente você tem que abrir mão de outras coisas que você teria direito. Então, por essa razão, nós somos contra homossexuais adotarem crianças. O resultado, Elton John começou a fazer uma campanha contra Dolce e Gabbana, acusando eles de serem, acreditem, homofóbicos. E aí perguntaram para o Dolce e Gabbana, vocês não têm medo de perder clientela com isso? Eu falei, a gente pode até perder algumas pessoas, mas nós vamos ganhar muitas mães e muitos pais. Há uma frase muito interessante de Paulo em 1 Timóteo 4,3, onde ele fala de pessoas que se levantariam para proibir o casamento. E a gente vê, mas quando? Como seria isso possível? Mas é exatamente por isso. Porque pelo caminho da constituição da nova visão de família, e você deve estar escutando muito hoje em dia isso, a nova visão de família, que família não é mais papai, mamãe e filhinhos. A família agora pode ser papai, filhinhos, pode ser mamãe e filhinhos, papai, mamãe, papai, mamãe, nem filhinhos na história. Você pode fazer do jeito que você quiser. Já existem movimentos entrando na mesma esteira para procurar a concepção da família aberta. Ou seja, um homem pode ter 2 mulheres, ou uma mulher pode ter quantos homens quiserem, e aquilo tudo é uma família só. Na mesma esteira de direitos, você tem as associações de pedófilos. E se você acha que é invenção de pastor, procure por você mesmo. Você acha que eles estão escondidos? Não, está na internet para todo mundo ver. Tem no Brasil, tem aqui nos Estados Unidos, tem na Inglaterra, tem em todos os países. Associação de pedófilos. E o que eles estão buscando? Pela mesma esteira de todos os caminhos que estão construindo essa nova visão de família, eles estão buscando o mesmo direito sob o argumento de que se o gay nasce gay e, portanto, não pode mudar, não pode escolher, então também o pedófilo nasce pedófilo e, portanto, não pode ser acusado de crime, porque aquilo simplesmente é a tendência natural dele. Isso está aí aberto. No Canadá teve um psicólogo que fez um discurso para o parlamento e ele afirmou com todas as letras, não se escolhe a inclinação sexual de uma pessoa, a orientação sexual de uma pessoa, e ele estava se referindo não ao homossexualismo, ele estava se referindo à pedofilia. Estes formadores de opinião, eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. E o problema é esse. Você pensa que é só uma opinião. Não, eles estão claramente mirando. Nós precisamos destruir, como esta pessoa falou aqui nesse seminário, o casamento é uma palavra maldita, eivada de conceito cristão. Eles sabem disso, eles falam, nós precisamos remover isso. Casamento tem que se tornar uma outra concepção, onde tudo vale, onde tudo é aceito, e quando nós conseguimos fazer isso, então automaticamente nós enfraquecemos o cristianismo, removemos a Bíblia da nossa frente, e aí nós vamos ser felizes. E é exatamente aí que surge dessa falência da visão sobre a verdadeira família, a geração que vai estar pronta para receber o anticristo. Porque para receber o anticristo terá que ser uma geração totalmente iníqua. Por quê? Porque o próprio anticristo é chamado de o iníquo na Bíblia. Ele próprio é descrito no livro de Daniel, no capítulo 9, como aquele que não respeita os deuses dos seus pais, nem as deusas das mulheres. Na verdade, ele se intitula Deus, ou seja, ele é um que vai aprender a ter total desrespeito à religião, total desrespeito às heranças que são passadas pela família, que só vai pensar em si mesmo. Para receber um homem desse e aplaudir e colocá-lo na posição de líder mundial, somente uma geração tão perversa quanto ele. Somente uma geração tão maluca quanto ele. Uma geração tão endemoniada quanto ele.
Nós temos os artistas, jornalistas, cantores, formadores de opinião, da onde nós tiramos a nova maneira de nós educarmos nossos filhos. Não, nós temos que conversar com nossos filhos. Da onde você tirou isso? Da Bíblia? Não, da Bíblia você lê de cabo a rabo e você não vê esse preceito. Você vê a Bíblia claramente falando, aquele que poupa a vara ao seu filho está demonstrando que não o ama, está, na verdade, desrespeitando o seu filho. Da onde você tirou esse conceito? Esse conceito veio de fora. Talvez você nem saiba de onde veio. Foi da televisão, foi do programa de rádio, foi do website que você leu, foi do Facebook, do post que colocaram no Facebook, e você olhou aquilo lá e falou, make sense, e aí você adotou isso. Agora preste atenção nisso. Esta geração de coroas, usando um termo de velho, esta geração de coroas que hoje está centralizando nos seus filhos como o centro de tudo no universo, é justamente aquela geração que rompeu com todos os princípios. É justamente aquela geração que quebrou todas as regras, desafiou o sistema. E agora eles não têm cara para dizer para o seu filho, olha, você tem que obedecer, olha, você tem que andar direito. Porque o filho viu as fotos do papai e da mamãe, o filho conhece a história da vida louca. Ele fala, você vai querer me ensinar, mas eu sei da tua história. Como é que você vai pegar um cantor do Rolling Stones, o Mick Jagger, como é que você vai esperar que o Mick Jagger vai poder passar algum valor para os seus filhos? Que tipo de valor? Ou Keith Richards, o que você vai imaginar de um cara que a própria medicina diz que não consegue explicar como o cara está vivo de tanta droga que usa? Como é que um cara desse vai poder chegar para o filho e dizer, ó filho, droga é uma coisa muito ruim, viu? Como? Como que você vai pegar a geração que veio da revolução sexual, do festival de Woodstock, e agora vai ensinar para os seus filhos e netos dizer, olha, vamos, controla aí, controla. Controlar como? Do jeito que você controlou? Mas esses são os formadores de opinião, percebem? Hoje eles próprios, que não têm como educar os filhos, eles têm que emitir verbalmente ou simplesmente pela postura que eles ocupam na sociedade, na mídia, eles acabam ditando para nós qual é a linha correta de pensamento e de valores, quando eles, na verdade, não têm autoridade alguma para ensinar qualquer valor. Essa geração que desafia, esse é outro detalhe, que essa geração que a partir dos anos 50, a partir da revolução sexual, a partir do rock and roll e coisas assim, e gerou para esse mundo essa geração rebelde, contrária ao sistema, que a rebeldia virou coisa chique, virou coisa bonita. Esta geração é uma geração exatamente que está quebrando a cadeia de conhecimento. Por quê? Porque todo tipo de conhecimento na história humana, ele vem pela adição. Vem pela adição. A ciência, por exemplo, você só tem um iPad hoje, você só tem um iPhone, por causa dos milhares de conhecimentos anteriores, das tecnologias anteriores que foram se desenvolvendo, e uma geração foi aplicando e aperfeiçoando, pegando e aperfeiçoando. Por isso que você tem. Só foi possível nós chegarmos na Revolução Industrial porque criaram o aço. Descobriram que é possível misturar o ferro com outro metal, se não me engano o bronze, e então você tem o aço, e aí o aço permitiu você ter os grandes arranha-céus. Sem esse conhecimento prévio do aço, não era possível ter os arranha-céus, não era possível ter o maquinário que gerou a grande revolução. Ou seja, se você sempre pegar a sabedoria anterior e acrescentar a sua, você vai ter sempre um mundo melhor. Mas o que acontece quando você rompe com a sabedoria anterior? Quando você diz, nada do que foi inventado até aqui vale a pena, vou começar do zero, vou reinventar a roda.
Você está desperdiçando um enorme potencial de conhecimento. O mesmo acontece com os valores familiares. Quando você resolve ser diferente, e isso também é algo do século 20 e 21 que não existia. As crianças, os jovens, eles não queriam ser diferentes dos pais. Era natural você ser absolutamente, seguir o mesmo caminho dos pais, dos avós, no jeito de se vestir, no jeito de pensar, e você ia seguindo o seu caminho. Não havia essa ruptura que existe hoje, essa crise que existe hoje de gerações, aonde a criança faz questão de, não, eu não posso ser igual ao meu pai, eu não posso ser igual à minha mãe. Quem foi que te disse isso? Quem foi que te ensinou isso? Esta ruptura, ela está quebrando uma cadeia de conhecimentos. E você pode continuar pensando o quanto quiser a respeito da deusa psicologia. Mas a Bíblia afirma categoricamente que a felicidade ela virá como consequência de não seguirmos o conselho dos ímpios, de não imitarmos a conduta dos pecadores e de não nos assentarmos na roda dos escarnecedores. A Bíblia diz: feliz é o homem que agir assim. Feliz é o homem que não extrai a sua sabedoria do ímpio, não extrai a sua sabedoria da conduta dos pecadores, não extrai a sua sabedoria assentando-se com os zombadores. Esse será feliz. Na verdade, a Bíblia diz ali, bem-aventurados, e bem-aventurado é mais do que feliz. É feliz dos felizes, aquele que romper com o pensamento da sociedade e se orientar no Senhor. Bem-aventurado é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta à roda dos escarnecedores, antes medita na lei do Senhor, de dia e de noite. E aí nós teremos filhos que estarão preparados para não fazer parte de uma geração corrompida.